Olá, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Márcio Saviani e hoje estarei falando sobre o capitalismo, o surgimento de um novo mundo. Tá, então estamos começando essa disciplina, Homem, Cultura e Sociedade. Vamos nos encontrar aqui 4 vezes, né? Nós temos 4 teleaulas. Tá? Cada teleaula corresponde a uma unidade de ensino do nosso livro didático. Tá? É importante, então, que você faça a leitura e o estudo, né, dessa unidade referente àquela aula. Tá? Por exemplo, essa é a primeira aula, então é importante que nessa semana, você que ainda não leu, né, o nosso material didático, nosso livro didático, é importante que você leia essa unidade 1. Tá? E vai complementar aquilo que você está vendo na nossa teleaula. Tá? Tem muita coisa, muitos detalhes que é colocado no livro didático que nós não temos tempo de colocar na teleaula. Tá? Toda a construção da teleaula é em cima do livro didático. Tá? Eu retiro ali alguns pontos fundamentais para nós debatermos, né, para ajudar você a entender o que está escrito ali. Tá? Então não fica só no assistir a teleaula. Tá? Faça, né, as atividades propostas, as web aulas também são muito importantes, tá? Além da leitura do nosso livro didático. Então nós vamos ver na primeira aula de hoje a formação da sociedade capitalista, depois nós vamos estudar na segunda teleaula aspectos teóricos da sociedade através dos clássicos da sociologia. Tá? Vamos ver lá o pensamento de Durkheim, de Karl Marx, de Max Weber, pensadores importantes, né, que ofereceram instrumentos para nós pensarmos a sociedade. Vamos ver na terceira aula a globalização, né, os impactos da globalização em nossa vida. E na última aula, na quarta aula, vamos estudar a formação da sociedade brasileira, as relações étnico-raciais. Tá? Então, ao longo dessas 4 aulas, nós vamos estudar sociologia, antropologia, ciência política. O objetivo é fazer uma reflexão, né, da sociedade que nós vivemos, a sociedade capitalista. Vamos agora ao quadro, eu vou mostrar para você o que estaremos estudando nessa aula. O processo de transformações decorrentes da emergência da sociedade moderna e a consolidação do capitalismo. A Revolução Francesa, né, e suas implicações para a sociedade moderna, a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo, o surgimento das ciências sociais no contexto da sociedade moderna. Tá? Então estaremos basicamente estudando todo um processo histórico, né, que acabou culminando com a formação da sociedade que nós vivemos. É importante que você perceba, que você faça uma reflexão, né, de como a sociedade e a história é dinâmica. Né? Então perceba que há um processo dinâmico que está sempre em transformação, não é um processo estático. Tá? Assim como nós tivemos um outro modelo, feudalismo, que nós vamos mostrar aqui, e ele se transformou, o feudalismo durou 1000 anos, e ele se transformou no capitalismo. A sociedade se transformou, né, surgindo um outro modelo. Da mesma forma, né, os cientistas, os estudiosos acreditam, né, e nós também percebemos, não precisa ser também nem um cientista, né, de carteirinha ou estudioso para perceber que a sociedade que nós vivemos também está se transformando. Tá? Eu olho pela minha vivência, né, de quando eu nasci até hoje, quantas coisas mudaram em termos de sociedade. Eu sou do tempo que as pessoas não tinham celular, eu sou do tempo que não tinha computador. Você fala, nossa, professor, o senhor é velho. Não, o pior é isso. As mudanças foram muito rápidas nos últimos 40 anos. Quanta coisa mudou nos últimos 30 anos. Né? Se você tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, olhando 20 anos atrás, olha quanta coisa mudou. Tá? Eu lembro que no ano de 1996, há 23 anos atrás, eu participei de uma pesquisa que perguntava para os empresários o que eles achariam de uma tal de internet. Tá? O que eles achariam? Muitos, eu lembro que responderam que não, eles resistiam, isso não vai dar certo, isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer. Tá? E hoje está aí a internet, as tecnologias, e quanta coisa tem mudado. Não é mesmo? Dependendo da sua idade, não tinha WhatsApp. O WhatsApp, né, as redes sociais, da forma que nós temos hoje, quanto tempo tem? Não faz muito tempo, parece que faz, né, uma eternidade, muitas décadas, não é. Né? Talvez não tenha 10 anos, não é mesmo? Talvez não tenha 10 anos o WhatsApp, eu acho que não. WhatsApp, Facebook,
né, toda essa estrutura, né, que nós temos hoje das redes sociais, se você for ver, são coisas bem recentes e que está mudando muito a nossa vida. Tá? Então nós vamos estar analisando esse processo de transformações para nós refletirmos também sobre as mudanças que estão ocorrendo hoje. Vamos voltar ao quadro. Tá, então nós vamos tentar responder nessa aula esses questionamentos. Como o sistema capitalista se consolidou? Qual a base filosófica desse sistema? Quais as relações do sistema capitalista que surge no século XV na Europa com o capitalismo atual? Quais os impactos do sistema capitalista em nossa vida como um todo? Tá, então vamos refletir sobre a sociedade que nós vivemos. Né? Vamos começar nessa primeira teleaula, vamos amadurecer isso nas outras aulas também. Tá? Então o objetivo é nós analisarmos a sociedade e não ficar também só na teoria. Tá? O objetivo também é pensar questões práticas, questões do dia a dia na nossa sociedade. Vamos voltar ao quadro agora. Tá? Então nós temos aqui a nossa primeira situação problema. Tá? Eu separei aqui algumas situações problema para nós pensarmos essa aula. Tá? Todas elas estão no nosso livro didático, no nosso material. Então essa primeira situação problema, ela mostra uma entrevista com o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Tá? Ele governou o Uruguai de 2010 a 2015. Eu destaquei aqui alguns pontos da entrevista que acabam ajudando na compreensão da formação da sociedade moderna. Ele vai colocar na entrevista a importância do motivo econômico sempre. Tá? Então, o que foi, né, esse motivo econômico que o Mujica fala tanto? Tá? Percebam bem que a nossa sociedade ela é motivada por fatores econômicos, pelo dinheiro. Um exemplo disso, né, nós temos hoje a discussão em torno da reforma da Previdência. Qual é o fator principal que leva a fazer a reforma? E o argumento principal para defender a reforma é o fator econômico, é a motivação econômica. Tá? O Estado está com um déficit muito grande, ele gasta muito com a Previdência, né? Esse é o discurso, né, do governo e da equipe econômica. Né? Então o Estado está precisando, está sem dinheiro, sem poder de investimento. Então, fazendo a reforma, o Estado vai economizar R$1 trilhão e vai ter mais poder de investimento, gerando mais empregos, infraestrutura, gerando mais melhoria na qualidade de saúde pública, educação pública, segurança pública. Tá? Então, esse é o discurso dos economistas do Estado, um discurso econômico. Tá? Agora, não se leva em consideração fatores sociais, né, e pessoais também. Tá? Quais são as consequências dessa reforma? Do ponto de vista econômico, maravilha. Mas e as consequências sociais e pessoais? Tá? Como que uma pessoa com 60 anos de idade ou 65 vai trabalhar de pedreiro, vai trabalhar de empregada doméstica, né, trabalhos braçais, lixeiro, pessoa um lixeiro correndo atrás do caminhão com 60 anos de idade? Tá? Outras categorias, né, nós podemos classificar aqui várias categorias, então tem que ter um tratamento, tem que se pensar também nessa questão social, porque isso lá na frente, né, pode gerar problemas sérios para a sociedade. Né? O Chile, né, eles implantaram um modelo parecido, estão com dificuldade, então nós precisamos ver também, né? Não do ponto de vista econômico resolver o problema do Chile, tá? Mas do ponto de vista social, tá? O que aconteceu com esses trabalhadores? Tá? Melhorou? Foi pior? Tá? Mas não só do ponto de vista econômico. Tá? Então, as pessoas na sociedade, né, costumam ver as coisas sempre do prisma econômico, né, esquecendo, né, que tem outros fatores importantes também. Tá? Vamos voltar agora ao quadro novamente. Os governantes precisam representar a maioria do povo e não deixar os resquícios de feudalismo e monarquia dentro da república. O que ele quer dizer com resquícios de feudalismo e monarquia? Tá? O que ele quer dizer com a diferença entre a república e a monarquia? Tá? Então, vamos tentar entender o que o José Mujica quer dizer com isso. Né? O que ele procura demonstrar, né, quando ele está se referindo, né? Ele está fazendo uma crítica, na verdade, à nossa sociedade, ao nosso modelo. Então, que tipo de crítica? Então, nós vamos tentar, ao longo dessa aula, entender o que foi o feudalismo, o que foi uma monarquia e qual é a diferença, quais são esses resquícios que ele está falando. Vamos voltar ao quadro agora. O poder
é uma coisa muito esquiva e muito fragmentada. Uma sociedade é muito mais complexa e o poder muitíssimo mais complexo. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma relação de poder na sociedade. Existem conflitos de interesses. Voltando à reforma da Previdência, né, que eu vou falar muito da reforma da Previdência hoje, então meu objetivo não é criticar, eu entendo que é necessário fazer a reforma. O problema é como que se faz. Né? Então nós vamos estar voltando, porque é o tema da vez também. Né? Todos vocês, né, estão acompanhando, né? E é uma questão muito importante para todos nós. Mexe com a nossa aposentadoria, com o nosso futuro. E não só o meu futuro, mas mexe com o futuro de outras pessoas também. Tá? Então é uma questão muito delicada e muito importante. Então o José Mujica vai falar que envolve uma relação de poder. Vocês veem que tem grupos, cada grupo vai defendendo o seu. Né? Os militares, por exemplo, já querem fazer uma reforma diferente para eles. Não, essa reforma não serve para nós temos condições diferenciadas. Respeitamos as condições diferenciadas dos militares, mas existem outros grupos que também têm condições diferenciadas. Não são só os militares. Né? Então tem que se respeitar o todo aí. Né? E nessa relação de poder também, de repente se tira, né, algumas questões da reforma, privilegiando grupos. Essa é a preocupação também. Né? E como que vai ser feito isso? Né? E aquela questão anterior que eu disse, né? Tendo uma preocupação também social, né? Não só econômica. Nós temos outras formas também de economizar dinheiro para o Estado. Não só a reforma da Previdência, como se coloca hoje, como se fosse a salvação da lavoura. Né? E não é bem assim. Né? Então nós temos que analisar, até porque, por que existe esse rombo na Previdência? Por que está dando déficit? Tá? Se você pegar a história, você vai ver que outros governos pegaram o dinheiro da Previdência. Tá? Alguns pegaram o dinheiro para investimento no próprio Estado, né? Existem várias questões aí, mas eles pegaram. Um dinheiro que era para aposentadoria, eles pegaram. É claro que vai faltar. Tá? Se você tira um caixa, vai faltar. Né? Então é por isso também que tem déficit. Tá? Então tem que ser muito bem analisado, mas o problema está aí, como resolver esse problema? Então vamos pensar também de uma forma mais justa, né, de resolver esse problema. Tá, vamos voltar agora ao quadro. Tá, então explicando, né, o que ele quis dizer com resquícios do feudalismo. Tá? O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema social que existiu antes do capitalismo na Europa Ocidental. Após o fim do Império Romano, os povos bárbaros, os germanos, que eram vários povos, tá, eles ocuparam, invadiram, né, a Europa Ocidental. Tá? Então, eles transformaram toda aquela região. Tá? A partir do século VIII, século IX, nós temos a formação da sociedade de feudos. Tá? O que é um feudo? Feudo é uma grande propriedade de terras. Tá? Vou fazer um desenho aqui que vai ajudar você a compreender, né, melhor o que é essa sociedade. Então, nós tínhamos o rei, tá? O rei controlava todo o reino, o rei arrendava terras para alguns nobres, tá? Esses nobres, né, esse pedaço de terra arrendado para o nobre seria um feudo, e o nobre se tornava um senhor feudal. A partir dali, o nobre passava a ter poder sobre esse feudo. Então, existiam vários feudos aqui dentro do reino. Tá? E em troca desse arrendamento, o nobre feudal, ele prestava obediência ao rei. Tá? Então, ele prestava obediência ao rei e ele também protegia o rei em caso de conflitos, né, invasão de outros reis, né, que estavam tentando tomar o seu reino, ou ele ocupar outro reino também. Os senhores feudais também eram guerreiros que estavam ajudando o rei. Tá? Então se constituiu essa forma de sociedade na Europa. Lembrando que os reinos eram menores também do que os estados que nós temos na Europa hoje. Tá? A agricultura de subsistência é também uma característica desse sistema. O que quer dizer com isso? É uma sociedade agrícola, pautada na questão da terra, e também, né, de subsistência. Tudo que era produzido em um feudo era para manutenção do próprio feudo. Então, as ferramentas, as roupas, né, a comida, todos os materiais necessários eram produzidos dentro do próprio feudo. Havia muito pouco relação comercial nesse período na Europa Ocidental. Tá? Então, haviam trocas diretas entre produtos, trocas naturais,
né, quando havia algumas feiras que eles organizavam, onde alguns feudos iam lá e levavam os produtos e trocavam por outros de outro feudo. Quem produzia isso no feudo era de forma servil, o trabalho servil, eram servos. O servo, em troca da moradia, de ter um pedaço de terra para poder viver com a sua família, ele servia o senhor feudal. Tá? O senhor feudal tinha amplos poderes no feudo e sobre o servo. Tudo que o servo ia fazer, ele tinha que primeiro pensar no senhor feudal e pagar taxas também. Ele tinha muitas taxas. Por exemplo, se a esposa do senhor feudal falecesse, morresse, ou melhor, se a esposa do servo morresse, ele tinha que pagar uma taxa ao senhor feudal. Se a filha do servo fosse se casar, ele tinha que pedir para o senhor feudal e pagar taxas. Então tinha taxa para tudo. Se ele emprestasse alguma coisa, o senhor feudal tinha que pagar. Tá? Então tinha taxa. Como que ele pagava essas taxas? Com o trabalho, né, com produtos que ele tinha também o seu pedaço de terra, pequeno, mas tinha. Tá? Ele tinha que pagar, né, de formas de produtos diretos também. E sociedade estamental, uma sociedade de estamentos. Estamentos são grupos sociais que existiam na sociedade feudal. Nós temos aqui uma imagem que retrata isso. O clero, que seria, né, o grupo de religiosos, representantes da Igreja Católica, bispos, padres, monges. E aqui nós temos os nobres, que eram pessoas privilegiadas, né, que tinham status desde nascimento, eles eram considerados superiores. Tá? Então tinha todo, né, uma questão hereditária, consanguínea. Tá? Então eles vinham de sangue, né, herdavam dos pais, né, dos familiares. Servos é aqueles que só trabalhavam. Então, nesse período feudal, nós tínhamos o clero que orava, os nobres que guerreavam e os servos que trabalhavam. Tá? Então, percebam que havia toda uma estrutura na sociedade estamental. Tá? Recuperando ali a entrevista do José Mujica, dos resquícios do feudalismo, a nossa sociedade hoje, dá para se comparar com a sociedade estamental? Existem grupos que são considerados superiores, tem pessoas que são consideradas superiores às outras, ou todos são iguais? Nós vivemos numa república, na nossa Constituição Federal está escrito, todos são iguais perante a lei. Tá lá, não está dizendo todos são iguais perante a lei, menos esses, aqueles, tal. Não é isso, não. Todos são iguais perante a lei, independente do seu credo, se você tem essa religião ou outra, da sua raça, da sua etnia, do seu gênero, da sua orientação sexual. Tá? Lá não especifica grupos e grupos que são diferentes. Não. Tá? Então, nós não somos uma sociedade de estamentos, mas nós vivemos igual uma sociedade de estamentos. Nós temos pessoas que são tratadas de forma diferente. Pessoas que têm condições diferenciadas. Pessoas que se cometem crimes não são presas da mesma forma que os outros. Tem foro privilegiado. Foro privilegiado é uma condição superior. Tá? Não era para ser assim. Isso é um resquício da sociedade feudal. Vamos voltar ao quadro agora. Tá? E depois, esse sistema que dura, né, quase 1000 anos na Europa Ocidental, chega um momento que ele começa a desaparecer. Ele entra em crise. Tá? Então nós vamos ver agora a crise do sistema feudal. Tá? O que provocou essa crise, basicamente, é o desenvolvimento comercial urbano, tá? Ou o renascimento comercial urbano, quando começa a ressurgir o comércio e as cidades no meio do feudo. Tá? Então, nós tivemos por volta do século X, século XI, as cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram expedições lideradas pela Igreja Católica para conquistar a terra onde Jesus nasceu e viveu. Então, milhares, né, de nobres, guerreiros, cavaleiros foram, né, participaram dessa cruzada que durou quase 300 anos. No caminho, lá da Europa Ocidental até o Oriente Médio, eles iam conquistando outros reinos e também descobrindo novas cidades, descobrindo novas relações e também novas mercadorias, novas especiarias. Quando eles retornavam para a Europa, né, voltando das cruzadas, muitos deles traziam esses produtos para comercializar, né, nas feiras que existiam na Europa. Tá? Então vamos voltar ao quadro para mim continuar explicando isso. Então tinham feiras,
que faziam trocas de mercadorias entre feudos, depois começa a trocar outros produtos. Essas feiras vão se sofisticando, elas vão se ampliando, se transformam em burgos. Burgos são locais fortificados, né, que tem altos muros, onde os comerciantes passam a morar ali, né, passam a viver em torno, tanto dentro como fora dos burgos. Tá? Por que locais fortificados? Para proteger contra saqueadores que existiam naquela época. Então, quem passa a viver dentro do burgo, em volta do burgo, fazendo comércio, é chamado de burguês. Aqui surge a classe dos comerciantes, a classe da burguesia. Chega um momento que os burgos começam a crescer e começam a se transformar em centros comerciais, em cidades. Quando as cidades começam a crescer, elas estão crescendo dentro dos feudos. Se uma cidade está dentro de um feudo, quem que manda na cidade? É o senhor feudal. Então começa a haver um conflito ali entre o senhor feudal e a burguesia. Tá? Começa a haver um grande conflito de interesses ali. Tá? Chega um momento que as cidades controladas pelos burgueses começam a lutar pela sua independência. Muitas cidades começam a se libertar dos domínios do senhor feudal. A burguesia começa a se unir ao rei, que é o dono do reino, dono das terras, que arrenda, né, a terra para o senhor feudal. O rei começa a fazer cartas e documentos liberando a cidade, dando independência às cidades em relação ao feudo. Então começa ali a corroer o sistema feudal. E existem outros fatores também, né, de crise do feudalismo, desenvolvimento de técnicas que se usam na agricultura. Muitos senhores servos começam a abandonar os feudos indo para a cidade. O servo é um excelente artesão, ele começa a ir para as cidades vender os seus produtos, fabricar seus produtos. Senhores feudais também acabam aderindo, alguns deles, ao comércio, indo para as cidades. Alguns morrem também nas guerras das cruzadas. Então há uma série de fatores ali que acabam contribuindo para o fim do feudalismo. Tá? Então chega um momento em que a burguesia se consolida na cidade, se une ao rei, e nós temos aí a formação do Estado Nacional. Então aquele modelo de feudos, né, que nós tínhamos controlados pelo rei, deixa de existir e o rei passa a centralizar tudo, todo o poder na mão do rei, formando uma monarquia absolutista. Então, a partir dali é uma centralidade, a burguesia ganha dinheiro, financia o rei, mas não tem poder. O poder está todo nas mãos do rei. Tá? Isso acaba provocando depois conflitos entre a burguesia e o rei. Vamos ao quadro novamente. Então, esses mercadores que vêm de fora trazendo novos produtos, trazem também novos conhecimentos. Tá? A cidade se torna um lugar mais livre do que o feudo. Durante o período feudal, dentro dos feudos, prevalecia a forma de pensar teocêntrica ou teocentrismo. O que é o teocentrismo? Teo vem de Deus, centrado em Deus. Tá? Então, tudo girava em torno de Deus, em torno da Igreja Católica, que representava a vontade de Deus. A partir do momento que esses comerciantes começam a trazer novas ideias para as cidades, influenciados pela filosofia grega antiga, os romanos, né, e outros pensadores que existiam fora, né, daqueles domínios feudais, começa a influenciar também, né, o pensamento dentro das cidades. Aí nós passamos a ter um período conhecido como Renascimento Cultural, no século XV, que vai marcar uma ruptura entre o pensamento medieval, teocêntrico, e passa a prevalecer um pensamento moderno, que é baseado no antropocentrismo. Antropo significa homem. Então aqui as ideias passam a ser centradas no homem. O que significa isso? Significa que a forma de ver as coisas muda. Tá? Hoje nós somos mais teocêntricos ou antropocêntricos? Quem é o responsável pelo seu futuro? É só Deus? Ou é você também? Tá? Então hoje nós somos já consolidado esse processo, hoje os homens são mais racionais. Você acredita, né, naquilo que é racional, aquilo que tem uma certa razão. Se eu disser que vi um disco voador ontem, o extraterrestre desceu, né, eu entrei na nave, fui lá em Marte e voltei, você não vai acreditar. Por quê? Porque isso não é racional. Você vai falar, esse cara está maluco, não é mesmo? Tá? E se eu mostrar uma foto, uma selfie que eu tirei com o ET, você vai falar, peraí, essa selfie foi montada, não é mesmo? Então você vai usar a razão e não acreditar até o último momento.
Tá? Então perceba que começa a haver um grande conflito ali naquele momento, entre as ideias religiosas e as ideias pautadas no homem como centro. Nicolau Maquiavel, por exemplo, um renascentista, um pensador político, naquela época se acreditava que o rei tinha origem divina. Então Deus colocou o rei para governar o povo. Maquiavel vai dizer que não. O rei, quem colocou foi o povo. Tá? O povo coloca ou tira o rei. Aí Maquiavel escreve sua obra, O Príncipe. Tá? O que ele quer mostrar no príncipe? Ele quer mostrar a natureza humana. Tá? O príncipe tem que conhecer a natureza humana para governar os seus súditos. Ele tem que saber como os homens pensam, para poder manipular ou não. Aí ele vai falar da virtude, da fortuna. Virtude é aquilo que o príncipe precisa fazer para conquistar e manter o poder. Tá? Então, usando os artifícios humanos. Tá? Então, não tem mais aquela ideia, né, de que Deus, que o ser humano é puro, santo. Não. Tá? Então, começa a ter todo um conflito ali. Não foi um conflito pacífico, né, porque a igreja dominava, ela perseguia aqueles que falavam contra as ideias da igreja. Então, houve muitas perseguições naquele período. Vamos voltar ao quadro agora. Depois nós tivemos todo um processo, né? Nós estamos falando aqui de séculos de mudanças. Tá? Vejam bem que as mudanças não são rápidas, né? As mudanças vão ocorrendo. E geralmente quem vive esse processo naquele momento, talvez nem perceba. Tá? Isso que eu chamo a sua atenção, que nós estamos passando por uma mudança e nós que estamos vivendo, talvez não estamos percebendo, né? O momento que nós estamos atravessando, um momento histórico importante, né? Quem viver daqui 200 anos vai olhar para a nossa época, talvez, né? e dizer, da mesma forma que eu estou mostrando para vocês, né? 200, 300 anos atrás. Tá? Então, aí começou a mudar essa forma de pensar da sociedade, essas novas formas de pensar. Nós tivemos no século XVI, século XVII, a Reforma Protestante, né, quando pessoas da Igreja Católica, Lutero, Calvino, eles vão romper com o pensamento católico, criticando as ideias e os dogmas católicos. Depois nós vamos ter o Iluminismo, no século XVIII, que são filósofos, pensadores, que vão também começar a questionar essa forma de pensar medieval. Tá? Então há um rompimento com a antiga forma de pensar medieval. Eles começam a pregar a valorização da ciência e da racionalidade, o uso da razão. Tá, aqui é um R, né? Razão versus fé. Tá, pode perceber, quanto mais você vai estudando, mais conhecimento você vai adquirindo, mais racional você vai sendo, você vai usando mais razão e você começa a questionar a fé, questionar aquilo que não se comprova, aquilo que nós simplesmente acreditamos. Aqui nós temos uma reunião, na nossa imagem aqui, uma reunião dos filósofos iluministas. Tá? Eles começam a discutir ideias. Tá? São pessoas que começam a ser influenciadas por esse novo pensamento que surge ali ao longo dos séculos. Eles começam também a combater o Estado absolutista, eles vão propor o liberalismo. Tá? O regime liberal, o que é isso? É um regime que defende uma descentralização do Estado. Tá? Então, o Estado não pode ter o poder sobre as pessoas, o rei não pode mandar em tudo. Tá? Então, eles vão propor um novo modelo de sociedade, que é o Estado liberal, que nós hoje vivemos ele. Né? Hoje já estamos no neoliberal. Né? Nós vamos falar sobre isso na nossa terceira aula. Defesa do Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que tem liberdades individuais, liberdade religiosa. Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. Tá? Durante a Idade Média, a religião do rei era a religião dos seus súditos. Então você seria obrigado a acreditar naquilo que o rei acredita. Se não acreditasse, você morreria, seria punido. É da mesma forma que o Estado Islâmico faz hoje no Oriente Médio. Quem não acredita, né, em Alá, em Maomé, é perseguido e morto, é torturado. Você é obrigado a seguir essa religião. Assim era a Idade Média, né, com o predomínio católico, com os reis absolutistas. Tá? Você era obrigado a ser católico, era obrigado a acreditar daquela forma. Caso contrário, você seria punido, você seria castigado. Então percebam que os iluministas, eles vão interferir, eles vão influenciar muito o pensamento daquele período, e isso começa a marcar algumas revoluções, tá? Algumas mudanças em algumas sociedades. Vamos voltar ao quadro agora. Tá? Então nós vamos ter
no século XVII, uma revolução na Inglaterra. A Inglaterra assume o parlamento, né, e passa a vigorar na Inglaterra uma monarquia parlamentarista. Você tem o monarca, que tem até hoje, a rainha da Inglaterra, mas ela não tem poderes absolutos. Ela divide o poder com o parlamento, tá, que são pessoas eleitas pelo povo. E na França, nós vamos ter toda uma conquista do poder através de uma revolução mais sangrenta. Foi um processo um pouco mais sangrento, um pouco mais violento. Tá? Então, na França, no final do século XVIII, o poder estava centralizado nas mãos do rei. Tá? Ele controlava a política e a economia do Estado. O rei mandava em tudo, o rei tinha amplos poderes. Era uma monarquia absolutista. Você tinha a burguesia, você tinha banqueiros, pessoas ricas, mas não tinham poder. O poder estava com o rei. Então, o rei estava acima de todos, como eu mostro aqui nessa pirâmide, que representa a organização social na França naquele período. Era uma sociedade de estamentos também. Tá? O período medieval vai ser marcado pela sociedade de estamentos. O que são estamentos? São grupos sociais. Conforme o grupo que você participava, você tinha mais poder ou não. Tá? No caso da França, existiam 3 estados, 3 estamentos ali. O primeiro estado era representado pela Igreja Católica, pelo clero. O clero não são aqueles que vão à missa, são aqueles que representam a Igreja. Tá? Os padres, os bispos, né, o próprio Papa. Tá? Eram mais ou menos 120 mil pessoas na França naquele período. O segundo estado era representado pela nobreza, 350 mil pessoas. Esses 2 estados, o primeiro e o segundo, e o rei, é claro, eles tinham privilégios, tá? Privilégios tributários, não pagavam impostos, privilégios jurídicos, eles estavam acima de todos perante a lei. Tá? Então percebam que eles tinham uma condição superior aos demais. E o terceiro estado, que seria o povo. Quem é o povo? Todo aquele que não é nobre e aquele que não é do clero. A burguesia, os camponeses, os trabalhadores rurais e urbanos representavam mais de 24 milhões de pessoas. Vejam bem que aqui é 120 mil, 350 mil, aqui são 24 milhões, a grande maioria. Só que aqui era muito heterogêneo, esse terceiro estado. Tá? Nós tínhamos aqui banqueiros riquíssimos, com muito dinheiro, e tínhamos também camponeses pobres, pessoas com dificuldade financeira. Então percebo que existia uma divisão que incomodava muito, principalmente a quem? A burguesia. Né? A burguesia, os banqueiros, os comerciantes, eles tinham dinheiro, mas não podiam frequentar certos lugares. Tá? Não tinham prestígio social. Tá? Já pensou se hoje você com muito dinheiro chegar na porta do shopping, né, o segurança parar e falar assim, você não pode entrar aqui, porque aqui só entra nobre, e você não é nobre. Tá? Já pensou você não ter acesso às coisas da sociedade, né, os banquetes da corte, a cultura, tudo aquilo que a corte desfrutava, os nobres, né, os burgueses não tinham acesso. Então, e o poder político também, o que incomodava muito, as interferências do rei nos negócios da burguesia, a cobrança de impostos caríssimos, altos impostos. Tá? Se hoje, né, os comerciantes acham que pagam muitos impostos, imagina naquela época, onde o rei tinha plenos poderes. Tá? Então isso incomodava muito, até que chegou um momento em que isso começa a provocar certas revoltas do terceiro estado. Vamos voltar ao slide agora. Tá? Então nós vamos ter um período de crises na França. Tá? Então a economia, né, começa a ter problemas econômicos, começa a faltar dinheiro, né, e começa a gerar questionamentos. Então chega um momento em que o rei, a nobreza, né, eles começam a ter problemas financeiros. Então eles querem aumentar a cobrança de impostos para aumentar, né, os seus privilégios, né, toda aquela ostentação que eles tinham. Tá? Isso vai gerar um grande conflito político. Por quê? Porque o terceiro estado não aceitou essa cobrança de impostos somente do terceiro estado. Tá? Então o rei anunciou, o rei falou, olha, o reino está em crise financeira, tá? Nós precisamos arrecadar mais dinheiro. Tá? Mas quem vai pagar isso são vocês. Né? Então o rei colocou isso e não se aceitou. Tá? Qual era a proposta da burguesia dentro do terceiro estado? É que todos pagassem impostos, inclusive o primeiro e o segundo estado. Aí o rei ele chamou uma Assembleia Nacional, onde se reuniam os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado.
Cada estado tinha direito a apenas um voto. Embora o terceiro estado tivesse um número maior de representantes, devido ao número da população, eles tinham direito a um voto só, era um voto por estado na Assembleia. Ou seja, os dois primeiros estados, se juntando, tinham mais votos e mantinham seus privilégios. Tá? Então, aí a burguesia se rebelou, tá? Não aceitando essas condições, né? Daí aclamou o povo, tá? Já influenciado também pelas ideias da época, o povo foi para a rua e nós tivemos em 1789 a queda da Bastilha, que é onde ficava a prisão com os presos e as armas. E nós tivemos uma grande guerra civil na França, que durou de 1789 a 1799. Foram 10 anos, mais ou menos, uma década de guerra civil, muito derramamento de sangue, que consolidou o fim daquele modelo de monarquia absolutista, de privilégios que existia na França. Então a população vivia em condições precárias, exploração do trabalho e pagamento de impostos foram as causas dessa revolução, né, que gerou a revolta do terceiro estado contra o rei e o estado absolutista. Então perceba que após a revolução, né, nós temos um conflito muito grande, aí nós não vamos aqui entrar nesses detalhes, né, históricos, tá? Posso orientar você a alguma leitura, o nosso material didático conta um pouco dessa história, né? Tem também, né, uma situação, um problema lá, que vai detalhar, né, artigos de jornais lá da época, tal, que vai detalhar um pouco mais dessa história. Tá? E eu estou orientando também no final da nossa teleaula, nos slides, alguns livros, né, que você pode estar lendo para aprofundar, você que tem interesse, né, de aprofundar esse assunto. Tá? Mas, enfim, a burguesia acaba assumindo o poder na França. Vamos voltar ao slide agora. Então, com consequências da Revolução Francesa, nós temos a ascensão política da burguesia. Lembrando que o terceiro estado não era só a burguesia, mas após a Revolução, a burguesia se utiliza do povo, que era numericamente maior, depois que assume o poder, a burguesia, na verdade, dá um golpe no povo, né? Quem tem dinheiro, quem tem riqueza, acaba assumindo o poder. Tá? É claro que a sociedade ficou mais justa do que era na época da monarquia absolutista. Tá? Mas um setor só do terceiro estado é que assume. E entre a burguesia também vai haver um racha depois da Revolução Francesa, de 1789. Tá? Então eles vão lutar entre eles, tem setores da burguesia que são mais à direita e tem setores que são mais à esquerda. Tá? Vence o setor mais à direita, matando, inclusive, na guilhotina, aqueles que são mais à esquerda. Aboliu a antiga forma de sociedade, suas instituições tradicionais, costumes e hábitos. Promoveu mudanças na economia, na política, na vida cultural. Tá? Então percebo que há uma série de transformações na implantação do Estado liberal, a mudança em leis, tá? E colocou em prática aquilo que foi defendido durante a Revolução. Liberdade para todos, liberdade religiosa, liberdade de comércio, sem interferência do Estado, que era controlado pelo rei, liberdade de pensamento, igualdade de todos perante a lei. A partir dali não existe mais primeiro, segundo, terceiro estado. Todos se tornam iguais, todos têm que pagar impostos da mesma forma, com justiça, com fraternidade. Tá? Então passa a se implantar um outro modelo de sociedade. Tá? A França hoje ela é bem diferente da França antes da Revolução de 1789. Tá? Então muitas mudanças, muitas transformações que depois vão acabar interferindo também, né, em outras revoluções, em outras sociedades, inclusive a nossa aqui no Brasil, que está até hoje, né, lutando, né, por essa igualdade perante a lei, por esses direitos, né, para que todos possam viver de forma mais justa, pelo menos. Vamos voltar ao quadro agora. Então, resolvendo a primeira situação problema, que é a análise, né, da entrevista do presidente do Uruguai, ou ex-presidente do Uruguai, o motivo econômico e as relações de poder sempre estiveram presentes na política e nas relações sociais. Tá? Então, como ele fala na entrevista, né, nós percebemos que o motivo econômico ele foi muito importante na transformação do feudalismo para o capitalismo e as relações de poder também. Né, os conflitos que marcaram, que vão provocar revoluções, grupos diferentes lutando pelo poder. Os governantes governam de acordo com os interesses particulares. Tá? Esse é um resquício do feudalismo. Tá? Numa república, que é a coisa pública, que se implanta, né, com a Revolução Francesa, não pode haver interesses particulares. Você tem interesses públicos.
tá, que vão vigorar. Então, essa é a diferença de uma monarquia com uma república. Tá? Aqui nós temos interesses mais particulares, de grupos, amigos do rei. Aqui não existe amigo do rei. Tá? O nosso presidente hoje, ele não tem plenos poderes absolutos. Os filhos do presidente não são príncipes. Tá? Não temos um sistema de monarquia mais. Não tem amigos do presidente que vão ter privilégios. Isso não pode existir. Né? Não pode, nós temos que lutar para que não exista. Não estou dizendo que existe. Tá? Eu estou mostrando que não pode existir. Nenhum governo pode ter privilégios. Daí que não deveria nem contratar parentes, na verdade, para trabalhar no governo. Né? Porque nós vivemos numa república. Então, nós temos um princípio, né, da igualdade, da justiça. Né? O governo tem que ser autônomo. Tá? O governo ele é controlado pelo povo. O povo vota e o povo é o dono do governo. Tá? Então, o povo não pode se sentir inferior. Caso contrário, nós não estamos numa república. Laurentino Gomes, um escritor que escreveu uma trilogia, 1808, 1822, 1889, se referindo ao período histórico brasileiro. Ele vai dizer que no Brasil não houve a proclamação da República, mas não há uma cultura de república, há uma cultura de monarquia. Então nós herdamos essa cultura e não se desvinculamos ainda da monarquia. Tá? Tem gente que acha que é dono do poder, é dono da coisa pública. Não pode ser assim. A pessoa, quando se elege, tem que já ter a visão: eu estou me elegendo para servir a sociedade. Eu não posso ter interesses particulares. Se nós estamos numa crise financeira, né, nós temos que reduzir primeiro o salário de quem? Do povo? Não. Primeiro o salário dos políticos. É coisa pública, é interesse público. Você sabe quanto que custa para um cidadão, um deputado federal por mês? Digita lá no site de busca, rendimento de um deputado federal. Tá? Digita lá. Né? Você vai ver R$ 33.700 de salário por mês, mais um monte de auxílios. Auxílio moradia de R$ 4.500, já ganha R$ 33.700, ainda tem um auxílio para pagar o aluguel dele. Ainda tem um auxílio para ele comprar o terno. Ainda tem auxílio para isso, auxílio para aquilo, auxílio para ele viajar. Tá? Aí somando tudo dá quase R$ 100.000 por mês, cada deputado. Tá? E se você somar daí os custos também, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governadores. No estado que eu moro, o governador ele governa 8 anos, se aposenta com R$ 33.700 para o resto da vida. Quando ele morre, a esposa passa a receber essa pensão. E quando a esposa morre, os filhos passam a receber. Tá? Então é justo isso? Né? Então essa é a coisa pública, isso é república. Tá? Essa é a questão que se coloca para nós refletirmos. Né? E até para a gente pensar o que nós temos que fazer para transformar o Brasil numa república de fato, né? Numa república que realmente, né, exista na prática. Vamos voltar ao quadro agora. Tá, agora nós vamos fazer uma atividade. Tá? Eu estou colocando aqui uma questão, eu gostaria que você discutisse aí com seus amigos na sala de aula. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, você deve estar fervendo aí na sala. Né? Então agora é o momento de você extravasar um pouco isso e debater, claro, de forma amigável, né? Não precisa partir para a violência, se você é contra a ideia do amigo. Tá? Vamos debater, né, de forma saudável, democrática, como se faz os republicanos, né? De uma forma civilizada, racional. Né? Então, no Brasil, todos são iguais perante a lei? Tá? Você vai manifestar a sua opinião, discutindo com os colegas aí. Tá? Mandem as suas respostas para que depois eu esteja debatendo com todos, né, em todas as salas que estão reunidas. Tá? Eu vou dar 5 minutos para você, daqui a pouco nós retornamos.
Tá? Estamos voltando, né? Temos ali uma colocação aqui de Roraima, né? Rondônia ou Roraima? Acho que é Roraima, né? Não, principalmente no meio político, tá? Então, não há, né, igualdade perante a lei, tá? Então, na verdade, se nós analisarmos, né, toda a condição, né, de nós brasileiros, em relação à saúde, por exemplo, se você tem dinheiro, né, Rondônia, estou colocando aqui, desculpa, né, Rondônia mesmo, né? É que a gente acaba se confundindo aqui, a gente vê olhando ali, tá? Desculpa a nossa falta de conhecimento geográfico aí, né? Tá, então é Rondônia. Então, vejam bem que, se nós pegarmos a saúde, por exemplo, né, se a pessoa tem dinheiro, ela é atendida, né, num espaço de curto pequeno. Se ela não tem dinheiro, demora mais. Eu vou colocar um exemplo, né? Eu conheço eu tenho uma amiga, né, ela é uma professora, ela teve pedra na vesícula. Na verdade, ela está com a pedra na vesícula ainda. Daí deu aquela crise, aquela dor terrível, foi no médico, ela não tem condições de pagar um plano de saúde ou um médico particular, foi pelo SUS, pelo sistema público. Chegando, né, no sistema público, marcaram a consulta para dali um ano a consulta, tá, para ela poder fazer a cirurgia. Ou melhor, ela fez a consulta com o médico, mas a cirurgia foi marcada para dali um ano. Tá, então, e eu tenho outros exemplos também de amigos que sofreram esse mesmo problema. As consultas demoram muito. Dependendo da região, então, talvez nem vai ter. Vai ter que viajar muito longe para poder conseguir uma consulta. Né? Recentemente, na minha família, né, eu tive um caso, minha esposa teve uma pedra na vesícula. Tá? Graças a Deus, né, não somos ricos, né, mas tivemos uma condição, apertamos dali, apertamos de cá, sabendo que ela ia ter, né, uma consulta para dali um ano, falamos, vamos ter que pagar um médico particular, fazer a cirurgia. Em 15 dias ela tirou a pedra na vesícula. Aí eu fiquei pensando, né, por que uma pessoa que não tem dinheiro tem que esperar um ano, aguentando essa dor, esse sofrimento, e com dinheiro você é feito em 15 dias. E lá no hospital também, hospital pago, particular, 2 pessoas num quarto, ar-condicionado, televisão, comida inclusive para quem está junto, né, tá tudo ali, aquela situação diferente. Quando você vai pelo SUS, né, você tem uma enfermaria com um monte de gente, alguns ficam até na maca ali no próprio corredor, internado ali. Né? Então, por que as condições são diferentes? Se todos são iguais perante a lei, por que essa desigualdade? Não é mesmo? Por que o dinheiro fala mais alto? Tá? Então, nós temos que mudar isso. Né? Não é possível. Eu acho que, é claro, tem questões, né, de conforto. Então, o que vai fazer o cara trabalhar mais do que o outro e ter mais dinheiro? Né? Tem questões, mas saúde, a sobrevivência da pessoa, segurança, né? Você ter dinheiro ou não ter dinheiro, o bairro que você mora, as condições de moradia, a infraestrutura, né? A questão também, né, do saneamento básico. Tá? Então, está na lei. Né? É um grande avanço estar na nossa lei que todos são iguais perante a lei. Porque no passado, na Idade Média, não estava nem na lei. Na lei estava escrito que não, eles são superiores mesmo. Tá? Se fosse num médico lá, um nobre e uma pessoa que não era nobre, não importa, o primeiro é o nobre, está na lei. Tá? Hoje não, né? Hoje nós temos direitos, nós podemos lutar por esses direitos. Tá? O que nós temos no Brasil é que conquistar na prática esses direitos. Né? Fazer o que está na lei, o que está escrito no papel, virá também algo real, né? Algo que nós possamos visualizar isso. Tá? Vamos ao próximo slide agora. Então, nós falamos já de todo o momento político, econômico, da transformação do feudalismo para o capitalismo. Agora, com a sociedade capitalista consolidada, a burguesia assume o poder, né, na Inglaterra, na França, em outros reinos também, em outros locais, outros países. Tá? Então, começa a ser implantado o modelo capitalista. Tá? Então, nós vamos falar agora dessa implantação, que é a sociedade industrial, uma sociedade que visa produzir mais mercadorias para ganhar mais dinheiro. Tá? Então, nós pegamos aqui uma situação, um problema, que está no nosso material didático. O título é um artigo, o título do artigo é Panóptico Corporativo. Empresas adotam arranjos com espaços abertos em seus escritórios e alguns efeitos colaterais podem ser infaustos aqui, indesejados. Então, o artigo ele vai discutir toda a formação, né, e organização do espaço do trabalho. Tá? Então, ele vai dizer que hoje engenheiros,
né, arquitetos, né, profissionais da área de design, administradores, gestores, dentro das diversas áreas, discutem, né, como transformar o espaço para que tenha mais produtividade. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né, na nossa imagem aqui, o sistema de baias dentro de uma empresa. Tá? São divisórias, né, que vão se transformar em espécie de células ali, onde fica grupos pequenos de trabalhadores. Né? Perceba que daí eles não têm contato com outros grupos, fica mais fechado, isolado. Tá? Acreditava-se, né, que isso melhoraria a produtividade. Alguns outros, né, técnicos, engenheiros, profissionais vão dizer que não, esse modelo né, não vai gerar uma produtividade maior, é melhor que se abra o espaço. Tá? Então começa um debate ali, o artigo, né, você deve ler o artigo, ele vai fazer esse debate, essa discussão de como, né, as empresas procuram se ajustar, objetivando uma coisa só, né, o motivo econômico, como o José Mujica, lá o presidente do Uruguai, falava. Então o objetivo maior qual que é? Ter mais lucro. Então nós temos que fazer de tal forma que tenha mais dinheiro na empresa, tá? Que tenha mais lucro, que a empresa venda mais. Né? Então esse é o objetivo maior. Tá? Vamos agora ao quadro novamente. Então eu falei panóptico corporativo. O que é um panóptico? Tá? Então o filósofo inglês Jeremy Bentham projetou um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio, em cujo centro havia uma torre. O anel dividia-se em pequenas celas, que davam tanto para o interior quanto para o exterior. Na torre havia um vigilante. Tá? Então, o panóptico seria esse projeto do Jeremy Bentham. Nós temos aqui uma imagem que mostra o panóptico. Tem uma torre no centro, em volta aqui, de forma circular, nós temos várias células. Tá? É um edifício projetado para ser um sistema penal, sistema penitenciário. Tá? Só que depois vai servir também para outras instituições, como manicômios, escolas e até empresas. Tá? O objetivo do panóptico qual que é? Controlar as pessoas, vigiar, controlar as pessoas. Tá? Então, o que o panóptico tem a ver com a Revolução Industrial? Vejam bem que antes da sociedade industrial, as pessoas se organizavam no meio rural. Como a pessoa vivia no meio rural antigo? Primeiro, tinha poucas pessoas, elas eram mais isoladas, tá? Elas tinham uma certa liberdade do seu tempo. Tá? Quem determinava o tempo de um trabalhador, de uma pessoa que vivia na zona rural? Ele era dono do pedaço de terra, né? Então quem determinava? Ele. Tá? E, geralmente, quando ele tinha o que plantar, quando ele tinha serviço, trabalho para fazer, ele acordava cedo, geralmente um pouco antes do sol nascer, porque quando começava a clarear, né, para ser mais fresquinho ali, poder produzir melhor, tá? Depois do almoço, aquele sol forte, ele parava, né, dormia, descansava, depois voltava. Quando o sol estava se pondo, escurecendo, não tinha mais condições, ele voltava para casa, dormia cedo para acordar cedo. Tá? Ele tinha, né, uma certa liberdade em relação ao seu tempo. Tá? Ele que controlava, ele que dizia se vou trabalhar ou não, convivendo com a família. Então, perceba as condições de vida. Né? Era uma realidade totalmente diferente. Quando surge a sociedade industrial, as fábricas, os trabalhadores começam a ser expulsos do campo. Eu digo expulsos por quê? Porque muitos não saíram porque desejavam. Tá? A estrutura capitalista de ganhar dinheiro também invadiu a zona rural. Então, o que aconteceu naquele período? Na Inglaterra, especificamente, eles começaram a criar ovelhas, fazer cercamento, pastagens de ovelhas, porque era mais rentável para o dono da fazenda, tá? Criar ovelha para poder abastecer a indústria têxtil. Tá? E também se produzia o que era necessário, que dava mais dinheiro, ou melhor, o que era necessário para abastecer as cidades. Um processo muito parecido aconteceu aqui na região que eu moro, aqui no Paraná. Quando eu escrevi a minha dissertação de graduação, né, não dissertação, né, meu TCC, eles falavam monografia, tá, foi sobre o êxodo rural aqui na região. Nos anos 70, anos 80, aqui na região que eu moro, se plantava muito café até o final dos anos 80, dos anos 70, desculpa. Depois houve uma transformação dessa cultura agrícola, tá, porque o café, além da geada, né, nós tivemos uma geada em 76, 77, que matou muitos cafezais. Nós tivemos uma série de problemas, o café também desvalorizou bastante, então não era mais rentável, e também até pela cultura do café, né? Uma cultura mais complexa,
né, o tempo para você cultivar, os gastos e tudo mais. Então era mais rentável você implantar o cultivo de outras culturas, como soja, que estava, né, um valor melhor no mercado, trigo, milho, tá? E também tipo de cultura que você tem mecanização, tá? Você tem uma revolução também verde na época, eles falam que essa mecanização aumenta a produtividade, então tem todo um processo ali para aumentar a produtividade e o ganho financeiro no campo. Tá? Então não era mais necessário você ter muita gente no campo. Então nós tínhamos colônias de café com 40 famílias, 50 famílias aqui na região. Quando se erradica o café e começa a cultivar soja, essas famílias foram expulsas, formando cinturões de favela na periferia das cidades aqui da região. Tá? Então, pouca gente passa a viver no campo. Hoje, na cidade que eu moro, 3% da população está no campo. Tá? Há 30 anos atrás, 40 atrás, nós tínhamos 50% da população no campo. Então, houve um êxodo rural muito grande. Tá? Da mesma forma, ocorreu na Revolução Industrial. Isso transformou a forma de viver e trabalhar do trabalhador, né? Das pessoas que vieram para a cidade. Vamos voltar ao quadro agora. Tá, então a Revolução Industrial ela foi um processo de transformação no modo de produção. Então houve uma transformação na maneira de produzir mercadorias. Tá, e na organização do trabalho. Surge o trabalho assalariado, né, a forma de produzir. Antes nós tínhamos o artesanato, né, onde uma pessoa só realizava todo o processo produtivo. Depois surgiram as manufaturas nas cidades, onde você tem um espaço maior, já há divisão de trabalho. Cada um passa a fazer uma etapa e depois com o surgimento de máquinas, grandes máquinas, principalmente a máquina a vapor, que vai criar uma energia para movimentar outras máquinas. Tá? Então tudo isso possibilitou o surgimento da indústria moderna, das grandes fábricas. Tá? Então a Revolução Industrial ela caracterizou-se pela substituição do trabalho manual e artesanal pela produção através de máquinas e fábricas, melhorando a eficácia do custo de produção e dos produtos. Por um lado, melhora a produção, mas por outro lado, nós temos consequências. Tá? Nós temos consequências na sociedade. Observe como que uma máquina ou as máquinas, como que a mudança na forma de produção, a mudança de fábricas, ou melhor, de manufaturas para fábricas gigantescas, como que isso mudou, né, a vida das pessoas naquela época. Como que o capitalismo começou a transformar a forma de viver das pessoas. Vamos voltar ao slide para nós vermos as consequências desse processo. Tá? Então, nós temos como consequência da Revolução Industrial o crescimento urbano e o êxodo rural, como nós falamos, mudanças nas relações de trabalho, surgimento de trabalho assalariado, o ambiente de trabalho muda também, tempo, trabalho e disciplina na fábrica. Tá? Então, aqui, o tempo, o relógio passa a determinar. O controle do tempo do trabalhador passa a vigorar também. Tá? Na sociedade industrial, o trabalhador não é mais dono do seu tempo. Se você parar para pensar hoje, você que trabalhou numa empresa o dia todo, se você trabalha ainda numa fábrica ou numa empresa fechada, você ficou o dia todo fechado dentro de uma empresa. Quanto tempo você teve, ou melhor, quem escolheu hoje, né, o que você fez com o seu tempo? Foi você mesmo? Você tem liberdade para usar o seu tempo naquilo que você deseja? Tá? Ou o seu tempo, né, está dominado, está manipulado, controlado. Tá? Não é você que escolhe o que vai fazer. Tá? Então o trabalho passa a ter uma disciplina, né, dentro de um local fechado, controlado. Tá? Então esse é o panóptico. Tá? Essa é a relação do panóptico com a Revolução Industrial. É o controle, a disciplina, né, das pessoas. Tá? Então passa a ter um controle maior sobre as pessoas. Também a revolta e a organização dos trabalhadores, tá? Jornadas de trabalho extensas, precariedade do trabalho, insalubridade, tá? Muitos problemas geraram, os trabalhadores trabalhavam 16 horas por dia em condições até desumanas, então começou a haver organização, formação de sindicatos, tudo isso acabou contribuindo para que melhorasse as condições de vida. Graças a alguns trabalhadores que lutaram, morreram ao longo do século XX, hoje nós temos condições melhores de trabalho. Problemas sociais e problemas ambientais, tá? Poluição, degradação ambiental. Tá? Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre globalização e meio ambiente. Tá? Nós vamos tentar mostrar, né, e refletir como que esse projeto, né, de desenvolvimento
que se criou com a sociedade industrial, ele está sendo maléfico para o meio ambiente. Tá? A degradação ambiental, né, os cientistas hoje já colocam que o mundo, né, ele está com os dias contados dentro desse projeto de desenvolvimento. Então, ou nós, né, repensamos esse modelo de desenvolvimento, né, ou as próximas gerações vão ter problemas gravíssimos. Então, nós vamos discutir isso, vamos discutir também o conceito de sustentabilidade, que é uma proposta que se coloca para contrapor esse modelo que vem, né, desde o início da Revolução Industrial. Vamos voltar ao quadro agora. Tá, então, resolvendo essa situação, problema, para Foucault, Michel Foucault, um sociólogo francês, ele vai falar que os mecanismos de controle e vigilância são muitas vezes invisíveis, com o objetivo de vigiar, manipular e controlar os indivíduos. Essa é a finalidade do panóptico. Então, qual que é a finalidade do panóptico? Vigiar, manipular e controlar as pessoas. Tá? Então, esse controle pode ser invisível, eu posso criar outras formas. Na Idade Média, qual era a forma de manipulação das pessoas? A religião. Tá? Então, nós temos formas, vários tipos de maneira de estar manipulando. A busca das empresas pelo panóptico ideal para controlar corpos e mentes ainda não chegou ao capítulo final. Tá? Esse é extraído do artigo, né, que nós estamos trabalhando. Posto que as formas de controle e disciplina mudam com o tempo. Tá? Então, os autores vão colocar no final do artigo isso, né, que esse panóptico moderno, né, que existe hoje, essa forma de controle. Hoje tem empresas que estão, né, liberando os trabalhadores para trabalhar em casa. Tá, mas o trabalhador fica livre? O fato de você trabalhar em casa, você está livre? Não. Né? Existem outras formas. Por exemplo, as empresas colocam meta, estabelecem metas para você cumprir. Você vai para casa, mas você tem uma meta rigorosa. Então, eu quero ver você ficar dormindo até mais tarde, tendo uma meta para cumprir, né? Se você é um vendedor ou qualquer outro tipo de atividade, né? Você tem uma meta e você precisa atingir aquela meta. Caso contrário, você perde o seu emprego. Tá? Então, você é pressionado, é uma pressão muito grande. Né? Quem trabalha com call center, né? Essas pessoas vivem muito pressionadas. Fui professor de muitos alunos que trabalhavam em call center, né? Me contavam no desespero, né? Porque eles têm metas para cumprir, eles têm que ficar ligando para as pessoas, pressionando para as pessoas fazerem aquele plano, né? Para poder atingir uma meta. Tá? Então, vejam bem, o cara não tem sossego. Então, essa é uma forma de controle, é uma forma de panóptico também. Vamos voltar ao quadro agora. Então, com a Revolução Industrial, nós vamos ter uma certa desordem na sociedade. Os homens vêm do campo para a cidade, muito desemprego, problemas sociais, crises, né, de ordem moral, de ordem das instituições. Né, aquele que vivia com a sua família no campo passa a ficar o dia todo dentro de uma fábrica, quase não vê os seus filhos, né, quase não tem tempo para ficar com a família. Então, tudo isso gera um grande problema na sociedade industrial. Para entender esses problemas, para poder identificar isso de maneira racional, científica, surge uma ciência, que é a sociologia. Tá? Então, a sociologia ela surge com o propósito não de ficar teorizando somente, mas de fazer pesquisas e mostrar para a sociedade. O cientista tem essa função, mostrar para a sociedade, olha, o que precisamos fazer para que as coisas funcionem melhor. Tá? Então, de forma científica, de forma com dados observáveis, empíricos, né, para poder resolver o problema. Vamos voltar ao quadro agora. Um dos primeiros sociólogos que vai propor o método sociológico é o Augusto Comte. Nós temos, né, ele é um dos primeiros, não é o único, né, e não foi só ele também. Tá? Mas é um sociólogo importante para a sociologia. Ele viveu na França no século XIX, ele propõe um modelo que é o positivismo, a sua filosofia positiva. Tá? O que ele diz com a filosofia positiva? Ele vai dizer que a ciência seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Tá? Então, através do uso da razão, da racionalidade, nós conseguiríamos resolver o problema. Ele vai falar que o cientista e o industrial se uniriam naquele momento para acabar com aquela desordem e fazer a sociedade viver melhor. Procura, por meio de um pensamento racional, a estabilização da ordem capitalista existente. Tá? Então, ele vai propor o uso da razão, da ciência, ao contrário do pensamento metafísico, religioso. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. É o que
Augusto Conte propõe. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer que a sociedade está em desordem, tem um caos, tá trazendo para os nossos dias, a sociedade está em desordem, não há uma ética, moral, há muita corrupção, não é mesmo? Tá, muita gente, ninguém respeitando ninguém. Tá? Então, o que o Conte diria? Nós temos que criar uma conduta racional nas pessoas, uma conduta baseada na ordem, tá? Mas de forma racional. Então, vamos educar esse povo, vamos dar conhecimento racional para eles, para que eles tenham uma conduta, uma visão, eles consigam perceber de forma racional, através do uso da razão, que é interessante respeitar as leis, que é interessante não corromper, pensar na sociedade como um todo, porque daí todos vão atingir o progresso. Então, daí que ele vai falar ordem e progresso, que está na bandeira nacional, que vem do Augusto Conte. Primeiro tem que vir a ordem, depois o progresso. A sociedade industrial alcançou o progresso material, ele vai dizer. Mas por que a sociedade não está usufruindo, está em uma bagunça, numa desordem? Porque não há ordem nas ideias. Da mesma forma, a sociedade brasileira. Nós somos um país rico. Por que o povo vive mal? Porque não há ordem. Precisamos ter ordem por parte da sociedade para que haja esse progresso. E ele vai propor a ordem através do conhecimento racional e científico. Vamos voltar ao quadro agora. Depois nós tivemos outros autores clássicos da sociologia que nós vamos estudar na nossa segunda aula. Tá, o pensamento de Durkheim, de Karl Marx e de Max Weber. Tá? Na nossa segunda aula, nós vamos estar estudando melhor o que é um fato social, né? Qual é o conflito entre as classes sociais, a ação social para Weber. Tá? Então, nós vamos estudar esses métodos que esses autores propuseram, são métodos importantes para pensar a sociedade. Tá? Na segunda aula, então, nós vamos aprofundar esses autores. Vamos voltar ao quadro novamente. Tá, então, nós vamos ter agora, né, nos momentos finais da nossa aula, nós vamos fazer uma revisão daquilo que vimos na aula e eu vou usar um instrumento que é o Kahoot. Tá? Para você que não conhece o Kahoot, tá? Agora, então, você vai pegar o seu celular, você vai entrar no site de busca, né, no Google, por exemplo, você digita lá kahoot.it. Tá? Digita lá no site de busca kahoot.it. Tá? Digitou? Kahoot.it. Aí você vai entrar no site do Kahoot. Tá? Eu vou mudar aqui, você vai visualizar, né, o que é o Kahoot. Você vai entrar numa página diferente dessa, ela vai aparecer pedindo um PIN. Tá? O PIN que você vai colocar é um número, que é esse número aqui. Você vai colocar esse número, vai aparecer aqui, o número 611367. Tá? Escreve aí, 611367, dá Enter, vai pedir o seu nome. Coloca o seu nome, né, ou um pseudônimo que você queira usar, né, coloca o local que você está no polo, pode colocar, se identificar. Tá? A partir daí, você entrando, nós vamos começar esse jogo de perguntas e respostas, revisando a nossa aula. Tá? Vamos aguardar, vamos ver se tem mais pessoas entrando aqui. Né? Nós temos também nossos técnicos que vão estar ajudando. Tá? Vamos ver se mais pessoas entram. Alguns entrando já é possível. Se você está assistindo essa aula em outro momento, se você não tem acesso agora, né, ao Kahoot, não dá tempo, se está sem celular, tá? Acompanhe mesmo assim. Tá? O objetivo de usar o Kahoot é fazer uma revisão. Tá? Então você pode assistir, ver a resposta, marca aí a resposta num papel, na sua cabeça, tá? Procura participar para ver se você fazer um exercício, né, para recuperar, né, os conceitos que estudamos nessa aula. Tá? Vamos então começar, né, o nosso jogo aqui do Kahoot. Então, a primeira pergunta. São características da sociedade feudal: agricultura de subsistência e trabalho assalariado, regime democrático e comércio intenso, predomínio do catolicismo e concentração nas cidades, pouca atividade comercial e servidão. Então, você que está com o celular vai apertar a cor, né, da resposta certa. Tá? Então, qual seriam as características da sociedade feudal? Tá? E você que não está participando com o celular, qual que é a resposta aí que você marcaria? Tá? Qual a cor que você acha que é correta? Tá? Então, duas pessoas marcaram a vermelha e uma pessoa marcou a azul, né? E nenhuma acertou, né? A resposta correta seria pouca atividade comercial e servidão.
Por que que não é a vermelha? Agricultura de subsistência e trabalho assalariado. Agricultura de subsistência é uma característica da sociedade feudal. Trabalho assalariado, não. Tá? No feudalismo não tinha trabalho assalariado. Tinha o sistema de servo, de servidão. Era o trabalho servil. Tá? O predomínio do catolicismo é uma característica da sociedade feudal. Concentração nas cidades? Não. Concentração no campo. Os feudos eram propriedades rurais extensas. Quando surgem as cidades, acaba o campo. Acaba o feudalismo, não o campo, né? Vamos à próxima agora, que mostra um ranking, né? Ninguém acertou até agora. Forma de pensamento social que predominou durante o feudalismo. É o Renascimento? É o antropocentrismo? É o teocentrismo ou é o iluminismo? Qual que é a forma de pensar que prevalecia no período feudal, medieval? Principalmente no feudalismo. Tá? Então, é o Renascimento, antropocentrismo, teocentrismo ou iluminismo? Vamos dar um tempo para você responder. Tá? Então, todos agora, né, a maioria, pelo menos, acertou. É o teocentrismo, né, as ideias eram centradas em Deus. Tá? Ao contrário aqui, né, do Renascimento. Tá? O Renascimento, as ideias já começam a ser centradas no homem, é o antropocentrismo. Tá? Já começa a haver um conflito ali, né, no século XV. Tá? Quando surge o Renascimento, começa a desaparecer ali o teocentrismo. Tá? Aqui nós temos um ranking que é colocado. Movimento que ocorreu no século XVIII, que defendia o uso da razão e das liberdades individuais. Tá? Qual que é o movimento que ocorreu no século XVIII, que defendia o uso da razão e liberdades individuais? Leiam bem o enunciado, na prova também você deve prestar muita atenção no enunciado, né? Porque dependendo de alguns detalhes do enunciado, pode também ajudar a responder a questão. Nós temos duas alternativas aí, né, que dependendo do detalhe do enunciado, poderiam ser respondidas. Já vou explicar, né, quais são as duas. Tá? Então, nós temos ali, a grande maioria colocou antropocentrismo. Esse não foi um movimento, né? É uma forma de pensar. Tá? O movimento é o iluminismo. Esse ocorreu no século XVIII. Por que não é o Renascimento? O Renascimento ocorreu no século XV. Existem algumas diferenças entre o Renascimento e o iluminismo. O momento histórico, o contexto histórico, os renascentistas defendiam o homem como centro, mas ainda havia, né, aquela influência da igreja, ao contrário do iluminismo. Então, procure entender bem o que foi o iluminismo, tá? É uma questão muito importante. Representava o terceiro estado na França no século XVIII. Tá? Acho que agora deve ter caído aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos voltar aqui, então. Eu acho que deve ter saído do ar aqui o Kahoot. Tá, aqui, voltando aqui, então. Tá, então, vamos voltar. Eu coloquei algumas questões, deu um problema, tá? Não tem problema, porque nós vamos, né, resumir a aula de outra forma, estamos chegando no momento final. O Kahoot é um jogo de perguntas e respostas, né, para você responder. Então, nós estamos perguntando ali também, né, sobre a Revolução Industrial, sobre a Revolução Francesa, né, qual foi o terceiro, quem era o representante do terceiro estado na Revolução Francesa? Essa é uma pergunta. Né? Então, nós temos a burguesia, nós temos os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos também. Se eu perguntar para você, né, qual foi a classe social, o grupo social que conquistou o poder com a Revolução Francesa? Foi a burguesia. Né? Se eu perguntar algumas consequências da Revolução Industrial, tá? Então nós temos o êxodo rural, o crescimento urbano, né? Nós temos alguns fatores. Então fique atento, né, a essas questões. Vamos agora voltar ao quadro. Vamos voltar ao quadro aqui. Tá? Então nós temos aqui, recapitulando a nossa aula, nós falamos sobre o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? É importante que você saia dessa aula entendendo o que foi o feudalismo, qual a diferença desses dois modelos, como se deu essa passagem, tá? O que gerou a crise do feudalismo foi o renascimento comercial urbano. Tá? Depois nós tivemos o renascimento cultural. Então, o que foi esse processo, né, do renascimento cultural urbano, o renascimento o nascimento da cidade, tudo isso influenciou, né?
Iluminismo. O que foi o iluminismo no século XVIII? O que ele representou? Representou as mudanças nas ideias, mudança na forma de pensamento. Tá? Isso foi muito importante porque contribuiu depois para as revoluções. Revolução Francesa, qual foi a importância? O que caracterizou a Revolução Francesa? Revolução Industrial. Tá? O que significou a Revolução Industrial? Não é simplesmente o surgimento de máquinas, significou a mudança na forma de viver das pessoas. Procure entender esse processo. E o surgimento das ciências sociais, principalmente o positivismo, do Augusto Comte. Procura entender e estudar isso. Tá? Então, sempre nas nossas aulas, no final, tem lá o recapitulando. Tá? Lá tem pontos fundamentais que você tem que entender na aula. Tá? Então, procure entender. Quando eu elaboro as questões da nossa prova, eu levo em consideração isso. Quais são os pontos importantes? Eu quero analisar a sua compreensão. Eu não quero que você decore. Eu quero que você compreenda, você consiga entender a importância disso, né, dentro da sociedade, dentro da análise da sociedade que nós vivemos. Tá, nós estamos encerrando nossa aula. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação. Tá? Espero que tenha contribuído, né, para que você tenha repensado essa forma, né, que surgiu a nossa sociedade. Tá? Ficamos por aqui, né? Eu acho que eu gostaria muito de conversar com vocês, mas o tempo está acabando. Tá? Um grande abraço e nos encontramos na nossa segunda teleaula.